Seja bem-vindo de volta a mais essa aula. Então, esse vídeo é só uma dica, uma pequena revisão do que a gente aprendeu lá na escola há bastante tempo atrás, que a gente sabe que existem uma ordem, né? Existe uma ordem das operações dentro da matemática. E o Excel entende exatamente dessa forma, tá? Então, esse vídeo é justamente para relembrar isso contigo nesse sentido. Lá na escola, a gente aprendeu que existe uma ordem cronológica, que em primeiro lugar vem a divisão, né, o que vai ser calculado primeiro, né, vem a divisão, depois vem a multiplicação, depois em terceiro a soma e por fim a subtração, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui tem números 3, 10, 5, 2, 4, enfim, números aleatórios. Tá? Na verdade, os números pouco importa, né? Eu só quis te mostrar, te relembrar como que o Excel vai entender essas operações para que você não erre na hora de fazer uma função, na hora de fazer uma fórmula, enfim, tá? Então vamos lá, vamos fazer um primeiro exemplo aqui. Igual, vamos pegar o 3, né, C13, mais o 10, agora vezes o 2, certo? Então, 3 mais 10 vezes 2. Se eu der um Enter aqui, o que vai acontecer? Por que deu 23? Porque ele primeiro multiplicou 10 vezes o 2, que deu 20, né? E depois ele somou com o 3, certo? Então não se engane esquecendo isso e pensando assim, vai ser 3 mais 10 vezes 2, né? Daí daria 13 vezes 2, que dá 26. Não, existe uma ordem e essa ordem está aqui, ó. Por exemplo, nessa fórmula aqui, tem divisão? Não, não tem. Tem multiplicação? Tem. Então, a primeira conta que o Excel vai resolver vai ser com multiplicação, ó. Tá? Então, ele vai resolver primeiro 10 vezes 2, que dá 20, e depois ele vem para a soma, ó. Tá? Então, em terceiro lugar, ele vai somar. Então, ele multiplica 10 vezes 2, e o resultado de 10 vezes 2, ele soma com 3, né? Que dá o 23, certo? Se a gente fizesse ao contrário aqui, tirasse esse mais aqui e colocasse uma divisão aqui. Poderia deixar assim. Então, 3 dividido por 10 vezes 3. Vamos ver? Deu 0,6, certo? Por quê? Na ordem, o que acontece? Em primeiro lugar, ele vai multiplicar aqui primeiro ou vai dividir? Pela nossa ordem, ele primeiro vai dividir. Então, o Excel vai primeiro dividir o 3 por 10, que dá 0,3, né? E depois, em segundo, ele vai multiplicar. Então, o resultado 0,3 aqui, vezes o 2, que deu o 0,6. Tá aí, ó. Certo? Agora, se eu colocar um sinal de menos aqui, por exemplo, né? 3 menos 10 vezes 2. Então, pela ordem, ele primeiro vai multiplicar 10 vezes 2 e depois vai diminuir do 3. E está aí, número negativo. Por quê? Porque 10 vezes 2 é 20, ou seja, é um número maior que 3, e quando você diminui, fica o sinal do maior, né? Como a gente aprendeu lá na escola, e também aqui no nosso curso a gente vai ver isso bastante mais para frente aí, tá? Então deu um número negativo, perfeito? Mas daí tem uma outra situação. Vamos imaginar que você vai fazer uma fórmula e que essa fórmula não segue essa ordem, né? Por exemplo. Então, o que a gente vai se utilizar? A gente vai se utilizar dos números entre parênteses, tá? Deixa eu colocar para o meio aqui, dar um negrito para ficar bem claro, certo? Então, agora sim, sempre que você colocar um parênteses numa fórmula do Excel, ele entenda assim, ele vai resolver primeiro o que tem dentro do parênteses e em seguida ele vai seguir essa lógica aqui, divisão, multiplicação, soma e subtração, tá? Quer ver um exemplo? Igual, vamos pegar de novo aqui o 3, agora
o mais, o 5 vezes o 2. Vamos colocar entre parênteses aqui, ó, tá? Então, óbvio, né? Ele, independente de ser multiplicação aqui, ele primeiro vai multiplicar o que está entre parênteses, então ele vai multiplicar o 5 vezes o 2, que vai dar 10, e o 10, depois que ele resolveu dentro do parênteses, ele vai somar com o 3, tá? Então dá um Enter, 13, certo? Da mesma forma, se eu inverter aqui, por exemplo, se eu colocar aqui o vezes e aqui dentro eu tirar o vezes e colocar um mais. Pela ordem aqui, ele teria que primeiro fazer essa multiplicação, se caso não tivesse o parênteses. Mas como a gente colocou o parênteses, então você já sabe que ele primeiro vai calcular o que tem dentro dos parênteses, tá? Pode até somar mais um aqui, por exemplo, ó, mais esse aqui, pronto. Tá? Então ele vai fazer a soma desses 3 elementos e o resultado dessa soma, aí sim ele volta para essa sequência. Então não tem divisão, tem multiplicação, ele vai multiplicar, certo? Então dá um Enter, pronto, 33. O que ele fez? Ele somou o 5 mais o 2 mais o 4 que está ali, né? Mais o 4, e o resultado disso ele multiplicou por 3, certo? Da mesma forma, se eu fizesse ao contrário, por exemplo, vamos apagar aqui e vamos fazer um outro exemplo. Vamos abrir já com parênteses e vamos colocar 10 mais, aliás, desculpe, 3 mais 10, certo? E aí, esse resultado a gente multiplica por 2. Então, primeiro ele vai somar 3 mais 10, vai dar 13, e depois o 13 ele vai multiplicar por 2, tá? Que dá o 26, tá bom? Então, esse vídeo foi curtinho mesmo, só para te relembrar que sim, o Excel também ele se utiliza das regras da matemática para entender aí as tuas funções e os teus cálculos, né? Então, sempre cuide disso. Quando você quiser fazer um cálculo aleatório, coloque entre parênteses então e depois continue aí as tuas contas sem problema nenhum, tá bom? Essa aula foi bem curtinha, espero que eu possa ter te ajudado e te vejo na próxima aula. Grande abraço!